Gênesis 12. Quero falar sobre o chamado a Abraão. Queridos, nós estamos aqui essa noite em obediência. Nós saímos das nossas casas, calarmos a voz da preguiça, a voz do cansaço, do medo, do julgamento, já é uma obediência a Deus. E o Senhor, Ele falou comigo, ó, fala sobre obediência. E eu estava ali atrás, Pai. E o Senhor falou, obediência ela é uma chave nesses dias. Aqueles que conhecem a Deus, que têm todos os dias buscado conhecer Ele tem um relacionamento com Ele. Obedecer muitas vezes quando nós não queremos, porque nem todos os dias eu estou disposta a orar. Nem todos os dias eu estou disposta a ir para o lugar secreto. Mas por obediência e por acreditar que o Senhor, Ele vai estar lá comigo. Ele está comigo. Eu obedeço e eu busco Ele. O Senhor, Ele libera chaves nas nossas vidas. A palavra diz assim, Gênesis 12. E o Senhor tinha dito a Abraão, deixa a sua terra natal, e os seus parentes, e a sua família, e o seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e abençoarei e te tornarei famoso. E você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas, somente até aí. Deixa eu já pular um monte de coisa, porque Deus é desses. Tinha escrito um monte de coisa aqui. Não adianta a gente fazer o que Deus não está nos permitindo fazer. E a primeira coisa que Deus, Ele me ensinou com esse texto, foi quando Ele disse, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e da tua mãe, e vai para a terra que eu te mostrarei. Querido, o Senhor, Ele trouxe uma palavra no meu coração agora, dizendo, o que o Senhor tem te mandado fazer? Da onde o Senhor tem mandado você sair? Quais são as pessoas que o Senhor tem mandado você deixar para trás? E muitas vezes nós não obedecemos. Chegou café. Você tem obedecido a voz de Deus nesses dias tão pontuais? Dias de morte. E muitas vezes o Senhor está querendo nos levar para lugares que tem morte, para que nós venhamos ser restauração. E muitas vezes nós damos um de Jonas. Não queremos pregar para algumas pessoas, porque nós selecionamos e achamos que a gente que decide para quem que a gente prega, e para quem que a gente ora, e por quem que a gente pede. O Senhor, Ele tem te mandado sair de algum lugar que você ainda não saiu. Ele te mandou abandonar algo que você ainda não abandonou. Essa é a palavra da noite. Obedeça. Faça aquilo que o Senhor está te chamando para fazer. Esteja onde o Senhor está te mandando estar. Segundo versículo, Ele diz, e farei de ti uma grande nação, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E Ele vem em seguida dizendo, através de ti todas as pessoas serão abençoadas, toda a terra, falou para Abraão. E Abraão, que eu fui ler sobre esse texto, e Abraão, ele obedeceu a Deus, parcialmente. Porque o Senhor falou para Abraão assim, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. E Abraão levou Ló, que era sobrinho, parente. A obediência parcialmente não é obediência. Muitas vezes nós fazemos coisas para Deus, dizendo que foi Deus, e na realidade Deus, Ele não está no negócio. Muitas vezes nós só ouvimos de Deus o que nós queremos ouvir, e o Senhor está falando, deixa, e eu quero levar. O Senhor está falando, vai até lá, e eu vou até a metade do caminho. Eu obedeço parcialmente. Eu levo comigo o que não era para me levar. E
o Senhor, ele falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão se agarrou com Ló. E isso trouxe muitas consequências. Abraão ficou muito rico, Ló ficou muito rico. E os pastores dos dois começaram a se atacar e tiveram que se separar, porque Deus não mandou levar Ló. Deus mandou largar os parentes, largar a parentela. E o que Deus tem te chamado para fazer nesses dias? Quais são as pessoas que Deus tem te mandado deixar? Quais são os amigos que Deus tem te mandado deixar para trás? E segui-lo. E ir para onde Ele está te mandando ir. E você tem deixado e não tem ido. Muitas vezes por causa de irmãos. Talvez. Você tem obedecido a voz de Deus nesses dias? Tem obedecido? Tem estado onde Ele mandou você estar? Está fazendo o que Ele mandou você fazer? O que está na tua boca? O Senhor falou através do profeta Samuel para o rei Saul: melhor obediência do que sacrifício. E muitas vezes a gente está vivendo de sacrifício, porque desobedecemos a palavra de Deus, desobedecemos aquilo que o Senhor está falando para nós fazermos. E nós vamos fazendo, nos sacrificando e não obedecendo, não crendo na promessa, não crendo no que o Senhor nos falou. E nós vamos seguindo, sacrificando. Quando eu falo de sacrifício, eu já lembro logo de Davi. Que Davi, quando ele assumiu o trono, ele logo quis buscar a arca da presença de Deus para o reinado dele. E Davi foi buscar a arca. E Davi começou e colocou lá umas pessoas para carregar a arca lá, louvando, dançando. Sendo que a arca de Deus, a presença dele, nós carregamos com choro, com pranto, com muita renúncia. É assim que nós carregamos a presença de Deus. Não é fazendo festa, se o Senhor não está te mandando fazer festa. Não é brincando, se o Senhor não te chamou para brincar. É pranteando por pessoas, sacrificando se for necessário por pessoas. E o Senhor, Ele fala: Samuel, para Saul, eu prefiro obediência do que sacrifício. E eu aprendi até na igreja onde eu congregava um tempo atrás. E a mãe da minha pastora falava sempre pro filho dela: é melhor obedecer do que sacrificar. E realmente é melhor obedecer do que sacrificar. Porque você fala para um filho: não faz, não faça, e ele desobedece. Você fala: não faça de novo, e ele desobedece. Uma hora ele vai quebrar a cara. Porque o Senhor está falando para não fazer. O Senhor está dizendo para obedecer. O Senhor está falando muitas vezes para largar. O Senhor está falando muitas vezes para deixar para trás. Porque aquilo muitas vezes não está nos fazendo bem. Ou está tirando nós da presença dEle. Porque tem muitas coisas que nos roubam do centro da vontade de Deus. E roubam o nosso coração. E tem nos roubado nesses dias. Eu vejo até diversas pessoas que elas até têm cargos na igreja, mas não tem autoridade de Deus, porque está desobedecendo aquilo que Deus mandou fazer. Assim como Saul. Saul foi um rei que caminhou por um tempo, mas o reinado já tinha sido tirado dele. Tem diversas pessoas, por falta de ouvir a Deus, que estão vivendo assim. Por
por falta de obedecer aquilo que o Senhor Ele está falando para fazer, para largar, para deixar para trás. Estão vivendo assim. Até tem aparência de que são super. Mas como eu falei da última vez, só tem folha. Não tem autoridade de Deus nas palavras. Não tem autoridade de Deus para trazer libertação para aquele que precisa ser liberto. A palavra nos fala não vou lembrar a passagem agora. Não lembro se foi Lucas. Que fala sobre os apóstolos de Jesus. Chegaram no tempo para expulsar o demônio. Os apóstolos de Jesus não. Uns líderes lá da igreja. Eles chegaram para expulsar um demônio, só que eles não tinham autoridade de Deus para fazer isso. E eles tomaram coça do demônio. Porque não tinha autoridade de Deus, estava debaixo de desobediência. Estava fazendo aquilo que Deus não chamou para fazer. E queridos, quero te trazer um alerta. Se você está fazendo aquilo que Deus não te chamou para fazer, hoje é tempo de voltar para o centro. De voltar para aquilo que Ele te chamou. De estar onde Deus está te mandando estar. De largar o que Ele está te mandando largar. Talvez pessoas, talvez emprego. Talvez coisas. Porque hoje coisas têm tomado o nosso coração. A gente tem largado coisas por pessoas. Sendo que Deus nos chamou para amar pessoas, não coisas. Queridos, ouça a voz de Deus nesses dias. A palavra fala lá em João 2. E sabemos que o que conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Se alguém diz, eu o faço, mas não obedece aos mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas quem obedece a palavra de Deus e mostra o amor que vem dele, está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanecemos nele, de viver como ele viveu. O que afirma permanecemos nele é viver como ele viveu. Você está obedecendo o que Deus está falando com você? Você está vivendo como Cristo viveu? Está renunciando coisas que tem tirado da presença dele? Muitas pessoas estão querendo ser conhecidas da terra e não buscam ser conhecidas no céu. E muitas dessas pessoas que estão buscando ser conhecidas em igreja, ser conhecidas no trabalho, ser conhecidas na faculdade, não é conhecida no céu, vai quebrar a cara. Porque Jesus ele está voltando. E Ele está nos chamando para que nós venhamos voltar para o centro da presença dEle. E ser conhecido no céu. Porque nós somos chamados para ser conhecidos no céu. E vivendo no anonimato muitas vezes, assim como Jesus viveu por 30 anos. Jesus ele viveu 33 anos, 30 anos de anonimato, 3 anos de ministério. E eu vejo diversas pessoas não querendo estar no anonimato, porque deseja palcos. Porque deseja estar onde Deus não chamou para estar. E fazendo o que Deus não mandou fazer. E querido, se você não for conhecido no céu, se o diabo não tiver medo de você,
Todas as vezes que o céu, ele está gritando o teu nome, que você é conhecido no céu, o diabo, ele vai te tentar. Ele vai lançar para você coisas que muitas vezes é saboroso para o momento, porque Jesus, ele passou 40 dias no deserto. E o diabo, ele veio e lançou para ele o quê? Se prostrado me adorar, te darei tudo isso. Tá com fome? Faça que essa pedra se torne pão. Posso fazer se me adorar. E quantas coisas nós temos adorado nesses dias? Quantas coisas nós temos adorado nesses dias? Por falta de ouvir a voz de Deus. Por falta de entender aquilo que Deus está fazendo nesses dias. Quando eu cheguei aqui eu falei, pai, até comentei com as meninas lá dentro. Felipe veio me chamar. Falou, pastora, qual o tema? Falei, não sei. Não sei qual o tema. Aí a Mirelle falou, qual o tema que você falou? Sei lá, tá na mão do Espírito, algo tipo assim. Eu acredito que essa palavra é para nós essa noite, porque o Senhor não tinha falado comigo ainda. Para mim também. O que eu tenho, o que eu tenho que deixar para trás. Porque é muito fácil chegar aqui no altar e eu falar larga, 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 e eu não largar também. Só que a mesma palavra que bate aqui, ela bate aqui. Sabe? O problema de muitos pastores nesses dias é se achar superior demais aos irmãos. E nós somos todos irmãos. Independente de títulos, Deus, ele não vai vir por títulos. Vai vir por pessoas. E o que você tem que renunciar, eu também tenho. E renuncio todos os dias, não é fácil. Já falei muitas vezes, eu não quero estar aqui, eu preciso estar porque é necessário. Porque eu preciso obedecer e entender para que eu fui chamada. E muitas vezes eu acordo aquele jeito. E se o Senhor não tiver misericórdia de mim, se eu não obedecer a voz dele falando, filha, dá uma segurada, tá falando demais, talvez eu entre num lugar de desobediência. Por falta de obedecer e de ouvir a voz dele. Queridos, a obediência abre portas. Abre portas nesses dias. Ela abre portas. Vou sair daqui. Queridos, você precisa confiar naquilo que Deus está te chamando para fazer. Você precisa acreditar naquilo que Deus está te chamando para fazer. E obedecer 100%, não é parcialmente. Eu aprendo outra coisa aqui na vida de Abraão. Algo que eu amo. E que eu li hoje também, que falei, eu vou ler hoje sobre Abraão. Queridos, é igual Obedecer é você não enxergar, é você simplesmente obedecer pela fé. É igual quando você vai no shopping. Você vai ao shopping e tem aquelas portas. Ou as portas infelizes. Uma vez eu bati com a cara porque a porta não abriu. Mas o normal é ela abrir. Ela precisa abrir. Porque ela tem um sensor lá. E obedecer a Deus é isso. É você estar vendo tudo fechado. É você estar vendo portas fechadas. Pessoas muitas vezes te humilhando. Pessoas te discriminando. Pessoas não acreditando do que Deus chamou para a tua vida. E ainda assim, você seguir o caminho que ninguém está seguindo. Você conseguir caminhar, mesmo quando tudo está dizendo que não. Lá em Gênesis 15, a palavra fala assim: algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão em uma visão: não tenha medo, pois serei seu escudo, e sua recompensa será grande. Abraão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, de que me adianta tantas bênçãos, se eu nem mesmo
tenho filho. Uma vez que um desses filhos de Eliezer, de Damasco, servo da minha casa, herdeiro de toda a minha riqueza, não me deste nenhum descendente próprio. E por isso, um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor disse para ele: não será esse seu herdeiro. Você terá seu próprio filho, e ele será seu herdeiro. E em seguida levou Abraão para fora. Só até aqui, depois eu leio essa outra parte. O que eu acho mais interessante dessa passagem é que o Senhor falou para Abraão que ele teria filho, que ele teria um herdeiro. Só que quando chegou aqui no capítulo 18, isso foi no capítulo 15. No capítulo 18, diz assim, 10. Então um deles disse: voltarei a visitar você por esta época. No ano que vem, e sua mulher terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa dentro da tenda. Abraão e Sara já eram velhos, e Sara tinha passado e havia muito tempo da idade de ter filhos. Por isso riu consigo e disse: como poderia eu ter filhos? Ok, só até aí. Sara, ela ouviu a promessa que foi feita a Abraão. Só que ela não creu. E a palavra fala lá no capítulo 18 que Ismael nasceu. E Ismael não era o filho da promessa. O filho da promessa era Isaac. E o nascimento de Israel, ele nos traz tragédias até hoje. Porque nós temos dois povos que brigam em Israel, que é as descendentes de Isaac e de Ismael, por falta de obediência à palavra de Deus. Sara quis dar um jeitinho. E quantas vezes nós temos dado jeitinho, a promessa de Deus tem demorado. Quantas vezes nesses dias nós temos dado jeitinhos. E brasileiro é uma coisa, porque existe até o jeitinho brasileiro. Tudo a gente quer dar um jeito. Ah, tá demorando demais, vamos fazer isso assim. Só que Deus não te mandou dar jeitinho. Deus mandou esperar a promessa, acreditar no que Ele te falou, obedecer. Por mais que doa, por mais que as suas esperanças muitas vezes estejam morrendo, espere a promessa de Deus. No capítulo 21, ele diz assim: o Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. Ela engravidou e deu à luz a um filho a Abraão, na velhice dela, exatamente no tempo indicado por Deus. No tempo indicado por Deus. Deus indicou um tempo e ela não creu. Quantas vezes Deus tem indicado um tempo nas nossas vidas, nós não cremos, desobedecemos. Saímos do centro do que Deus mandou, na onde Deus mandou nós estarmos. Nós esquecemos da promessa, porque nos distraímos com muitas coisas, com muitas festanças talvez. Com muitas palavras que não era para estar falando. Estando onde não era para estarmos. E nos distraímos. E aí a promessa demorando para chegar, eu quero dar jeito para que isso aconteça. Vai bater a cara. Vai ter problema, fazer aquilo que Deus não te chamou para fazer. Desobedecer. Queridos, a nossa vida ela precisa ser centrada em Cristo. Cristo ele precisa ser o cabeça, ele precisa estar no centro. E eu sempre falo isso, de todas as nossas decisões. Quando Cristo, ele é o centro, eu me visto de Cristo todos os dias e pergunto para ele o que eu devo e o que eu não devo fazer. E eu tenho visto uma geração de cristão que faz o que quer na hora que quer, esquecendo que Deus ele deu uma promessa.
E da última vez que eu ministrei, eu falei: você já foi fazer algo para que a última promessa que você recebeu de Deus se cumprisse? Porque eu vejo diversas pessoas correndo atrás de novas promessas, mas ainda nem foi perguntar para Deus qual que é a postura que eu devo tomar para que a última se cumpra. E vivo atrás de promessas. E vivo correndo atrás de coisas novas, saindo do centro da vontade de Deus, esquecendo o lugar de obediência. E hoje o Senhor está nos chamando para obedecer. Volte para o centro. Se o teu posicionamento ele não está de acordo com a vida de Cristo, volte para o centro da vontade dele. Se o Senhor está te mandando sair de algum lugar, que muitas vezes você está agarrado para não sair, muitas vezes te dói largar até pessoas, saia. 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 A nossa vida precisa ser uma vida de renúncia. E eu sempre falo, a linguagem de Deus, ela é obediência. Não adianta eu falar que eu amo a Deus se eu não obedeço a Ele. Eu amo a Deus se a minha postura as pessoas não enxergam Cristo nela. Eu amo a Deus, da minha boca só sai abobrinha. Eu amo a Deus e estou ouvindo o que eu não deveria estar ouvindo. Estou acessando o que eu não deveria estar acessando. Eu amo a Deus. Mentira. É mentira. É a mesma coisa de eu falar que eu amo meu marido e ter um amante. É mentira. 1, 2, 3 até. Porque nós temos deixado noivo. Nós temos deixado noivo para ter relações com o outro. O noivo, Cristo, para nos entregarmos por coisas, para nos entregarmos a intimidades que nós não estamos tendo com Ele. E Deus nos chamou para a intimidade com Ele. Deus nos chamou para o secreto com Ele. Para isso. Eu até ministrei no culto das mulheres. Você está reclamando de algo que não está acontecendo? Faça você, seja a diferença. Seja a diferença. Saia do ambiente que está confortável e vá para outro ambiente para mudar pessoas. Quando o Senhor ele falou para Abraão: saia da tua terra, da tua parentela, e vá para a terra que eu te mostrarei. Logo em seguida ele falou assim, ó: toda a tua geração, pessoas serão abençoadas por intermédio de Abraão. E o Senhor ele nos deixou como representante nesses dias. Representante nesses dias. Obedeça a voz de Deus. Obedeça a voz de Deus. Um dia eu falei: você quer algo novo de Deus? Você quer algo novo de Deus? Faça o novo para Ele também. Faça loucura para Jesus. Seja apaixonado por Ele. Chame Jesus para a mesa. Coloque um xícara para Jesus. Fala: Jesus, senta aqui comigo, vamos conversar. Entrega a Jesus seus projetos. Entrega a Ele teu trabalho. Entrega a Ele a tua faculdade. Entrega a Ele as tuas vontades. Porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É Ele que decide. Obedeça. Obedeça a voz de Deus. Eu não sei como que tem sido esses dias, mas esses dias têm sido dias muito difíceis para mim. Tem sido dias de muita afronta. Mas é impossível caminhar com Jesus na tua posição. Eu sempre costumo, foi pregado um evangelho de muita facilidade, onde eu iria receber de Deus e não iria entregar nada para Ele. Mentira. O evangelho ele é muita renúncia. Ele é amar o Senhor acima de qualquer coisa.
Ele é amar pessoas assim como eu amo a mim mesmo. É olhar para Cristo e parar de olhar para os outros. Porque todas as vezes que eu olho para os outros eu me acho melhor, óbvio. Mas quando eu olho para Cristo eu percebo quão imundo eu sou e quanto eu preciso de mudança. Todos os dias de perdão. E esses dias têm sido dias muito difíceis. De muito confronto. Só que eu recebi uma palavra sobre obediência, dizendo que obediência abre portas, e a porta que Deus abre ninguém fecha, mas a porta que Ele fecha ninguém abre. Ninguém abre. Tome cuidado para Deus não fechar portas, ou a porta, porque Deus não abre portas, Ele abre a porta por falta de posicionamento. Tome cuidado. Porque aquele abre ninguém fecha, mas aquele fechar também ninguém vai abrir. Amém? Obedeça. Obedeça a Deus. Obedeça aos seus mandamentos. Depois você leia na tua casa Deuteronômio 8. É uma carta sobre obediência. Em Deuteronômio 8 você vai aprender tudo sobre a obediência de Deus. Leia. Leia. Examine as escrituras. Não fique com a palavra do altar. Nós costumamos dizer isso sempre. Não confie a tua salvação na mão de ninguém. A palavra de Deus ela é acessível a mim e a você. E eu só obedeço quando eu examino as escrituras. Porque as escrituras, ela me liberta, ela me confronta. Ela restaura. Ela transforma. Examine as escrituras. Tenha um relacionamento de intimidade com Deus e leia a Bíblia. Conheça Ele através da palavra de Deus. Amém. Se coloque de pé em nome de Jesus.